nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a maratona da vida. A vida, na verdade, ela é uma maratona, não é? Alguém aqui já participou de maratona? Maratona? Corrida? Corridinha? Corridona? Ricardo, Natália, que são os nossos personagens. A maratona, na verdade, ela começa... eu vou fazer no final, tá? Desculpa. Pode colocar para mim a arte, por favor. A maratona, ela começa com muita gente, né? Uma multidão de pessoas começa a dar o arranque, né? Em uma maratona. Mas nem todos chegam lá, né? Aliás, poucos chegam. Um chega para cruzar a linha de chegada como vencedor, né? Como aquele que cruzou lá a linha de chegada, quebrou aquela linha que fecha, né? A entrada ou a chegada, né? Então ele arrebenta aquela linha e ele vence. Nessa maratona da vida, nós também temos uma corrida, nós estamos em uma corrida. Nós estamos certamente, como essa maratona, nós estamos correndo a corrida da vida. Eu quero que passa para mim o versículo, por favor, de Apocalipse. Apocalipse 3, 21 e 22 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Palavras de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ele vai dar o direito de sentar-se com ele, com Jesus, no trono. Jesus, ele venceu, ele sentou junto com o Pai. E ele está dizendo assim: ao vencedor, eu vou dar o direito de sentar-se comigo em meu trono. Quantos aqui querem sentar no trono com Jesus? Glória a Deus. Pastora, eu acho que eu não quero. Porque está difícil. Eu prefiro não sentar lá, porque esse negócio está difícil demais. Essa maratona está pesada. Quem aqui já falou isso? Está pesado. Está difícil. Mas nós temos que prosseguir, não é? Olha lá o versículo de Hebreus. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, os pesos que nos atrapalham, e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Diga comigo: sem desanimar. Nossa, mas que desânimo, pelo amor de Deus. Vire para a pessoa mais linda que está do seu lado e diga: sem desanimar. Sem desanimar, pastora, misericórdia, não dá, pastora. Não. Aí você forçou a barra, não tem como não desanimar, né? Porque na corrida a gente desanima. Mas como ele está dizendo, sem desanimar, eu preciso me agarrar a essas palavras que estão destinadas para mim. Sem desanimar, a corrida marcada para nós. Então, tem uma corrida, tem uma maratona marcada para cada um de nós. Então, nós precisamos correr, mas sem desanimar. Porque se a gente desanimar, a gente vai parar no meio do caminho. Se a gente desanimar, a gente vai desfalecer. E a gente vai sair da pista. Quem aqui quer sair da pista? Eu não.
Eu quero continuar na pista. Eu quero continuar na maratona. Eu quero continuar na corrida. Até chegar lá, sentar com Jesus. Até ficar do lado de Jesus. Até ele falar, você venceu. Até ele dizer, vencedor, vencedora, você venceu. Vem sentar comigo no meu trono. Então essa é a palavra do Senhor. Ele diz para aquele que vencer, querido. Para aquele que vencer. Aí o que ele diz mais depois no versículo 2? Conservemos os nossos olhos fixos em? Ah, não. No governo. Naquele. No outro. Conservemos os nossos olhos fixos em? Ah, não. Mais forte. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Você precisa tirar os seus olhos das coisas que tiram você da maratona. Tira os olhos das coisas que afastam você da pista e fixa os olhos lá na pista, lá na chegada. Porque se você olhar para a arquibancada, se você olhar para a torcida pode desanimar você. Sim ou não? A torcida está lá toda desanimada porque está perdendo, porque está isso, aí você olha para a torcida, você fica desfalecido. A torcida não torce para mim. Aí você tira os olhos da torcida, tira os olhos da arquibancada, fixa os olhos na chegada. Porque lá tem alguém esperando você. Lá tem alguém dizendo assim, ao vencedor, vai sentar comigo aqui, ó. Aquele que cruzar a linha de chegada, vai sentar comigo no meu trono, Jesus está dizendo. É por meio dele que a nossa fé começa. Diga, a minha fé começa em Jesus. E é ele quem aperfeiçoa. Diga, é ele quem aperfeiçoa. Ele, Jesus, não deixou a cruz, com que a cruz fizesse com que ele desistisse. O que é que está fazendo você desistir? Ele não deixou que a cruz o fizesse desistir. Melhorou, né, amada? Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. Bom, obrigado pela luz. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora, ele está sentado do lado direito do trono de Deus. Agora ele está sentado do lado direito do trono de Deus. E ele diz assim, eu sentei do lado do meu Pai. E aquele que vencer vai sentar junto comigo no meu trono. É isso que ele está dizendo para nós nesta manhã. Mas o que é que tira você da caminhada? O que é, amado, que nesse dia... Hoje é dia 14, dia 15? 15? Hoje, dia 15 de maio de 2022, o que é que está tirando você da pista? O que é que está fazendo você desanimar? O que é que está fazendo você desfalecer no meio da jornada e tirar os seus olhos lá do final da chegada? Eu quero falar com você nessa manhã algumas coisas. Antes eu quero só falar um pouquinho de perseverança, antes de nós colocarmos o versículo de Elias. Já pôs, né? Tá. Perseverança, quando essa palavra de Hebreus fala de perseverar, perseverança, isso, pode colocar aí. Perseverança é ter um alvo e não olhar atrás. Ainda que o que está à frente pareça intransponível. É enxergar a dificuldade, mas considerá-la sempre menor que a solução. Não é desconsiderar a dificuldade, tem dificuldade. Não é desconsiderar que tem problema, tem problema. Não é desconsiderar que tem obstáculo, tem obstáculo. Tem luta, tem tudo. Porém, é considerar sempre menor que a solução. A dificuldade, o problema, é sempre menor que a solução. Qual é a solução? É a linha de chegada.
O que Jesus precisava vencer? A cruz. Era o que ele precisava cruzar para chegar na linha de chegada que ele assentou-se no trono do Pai. Então, ele cruzou a linha de chegada. Agora eu pergunto para você, ele quis desistir? Sim ou não? Jesus quis desistir? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Eu acho que tem gente que ninguém acha nada. Então vamos lá de novo. Quem acha que Jesus quis desistir? Levanta bem a sua mão assim, ó. Quem acha que Jesus nunca quis desistir? Levanta a sua mão. Ele quis. Ele quis. Lá no Getsemane. Ele parou um pouquinho e ele, como homem, tá? Jesus estava homem, Jesus homem, sentiu também a jornada. Se ele sentiu, quem dirá nós? E ele falou assim: Pai, meu pai, não aguento mais não. Tá difícil, pai. Ele falou assim com Deus: Pai, eu não aguento mais, pai. Tá difícil, pai. Tira de mim, afasta de mim esse cálice de dor. Eu não quero beber esse cálice. Pai, eu não quero passar pela cruz. Bem isso que ele estava querendo dizer. Porém, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. E naquela hora, ele recebeu a força de passar pela cruz, porque era necessário ele passar pela cruz, porque se ele não tivesse passado pela cruz, o que seria de mim e de você? Não é? Se ele não tivesse cruzado aquela linha de chegada, o que seria de mim e de você hoje? Nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos perdidos sem Jesus. Mas ele cruzou a linha de chegada para que ele, dizendo assim: olha, Pai, eu venci, e do jeito que eu venci, aquele que crê em mim também vencerá. Aquele que olhar para mim, ele disse: olhem para mim, olhem para a minha trajetória, olhem para aquilo que eu fiz por você, e você vai vencer também. A sua jornada não chegou ao fim. Todo esforço ou sacrifício que fizer será pequeno comparado ao preço que Jesus pagou e ao investimento que ele fez para que você e eu completasse a carreira como mais que vencedor, porque não é só vencedor. Jesus, ele disse que ele foi vencedor, mas ele disse: vocês serão mais que vencedor. E ele suportou tudo por nós, certo? Será que nós suportamos tudo por ele? Ele suportou tudo por mim e por você. Agora eu faço uma pergunta: será que eu e você suportamos tudo por ele? Ou será que um probleminha na jornada faz eu voltar atrás? Será que uma olhadinha do lado faz eu retroceder? Será que uma cãibrazinha... Ai, pastora, não, cãibra não. Cãibra não dá, eu não consigo. Ai, é ruim demais. Me faz voltar para trás. Não quero mais não. Desisto. Pode ir na frente, eu largo aí. Vai ser. Pode ir. Vai vencer você. Não, amados. Deus vai dar força para você chegar até o final. Deus vai te dar condições, vai tirar essa cãibra de você. Vai fazer com que você desvie os olhos da arquibancada, com que você tire os olhos da multidão, com que você coloque os olhos num só que venceu todas as coisas. Porque você não precisa olhar para a multidão, você precisa olhar para um, que é o vencedor. E Jesus venceu. Então, para ele e nele, você pode, certeza que você vai chegar lá. Isso é certeza. Não é quase certeza, é certeza que você vai chegar lá. E uma coisa, muitas são as frentes que estamos correndo a fim de alcançarmos o prêmio. Muitas são: família, carreira profissional, relacionamentos, ministério. Somente os perseverantes que têm o olhar fixo em Jesus, como nós lemos em Hebreus, e que desfizeram de todo o peso e pecado. Lá em Hebreus nós lemos que fala: desfaça, deixa para trás o peso, os pesos e o pecado. Então o autor de Hebreus, ele faz uma assimilação de pecados e pesos. Pecado, você sabe o que é. Pecado é tudo aquilo que me separa de Deus.
Pecado é tudo aquilo que me faz longe de Deus, que não está de acordo, que não está em sintonia com Deus, é pecado. O que é pecado? Tem muita gente que pergunta, o que é pecado? Pecado é matar, roubar, pecado é isso, pecado é aquilo. Pecado é tudo aquilo que me separa de Deus. Está me separando de Deus? É pecado, porque Deus veio para vencer o pecado. Jesus, ele cruzou a linha de chegada para vencer o pecado, para que a gente pudesse chegar lá. Mas também existem pesos que nós carregamos, que também nós precisamos desvencilhar desses pesos para a gente chegar lá. Agora uma coisa, o que fez você cair nunca será suficiente para o manter prostrado. Se sua fé e dependência estiverem em Deus, e nele você se determinar a prosseguir e seguir em frente. Eu me lembro de uma das maratonas, de um maratonista, que ele tinha quebrado a perna, não sei, que ele caiu lá na pista, e depois o pai dele entrou na pista e continuou com ele até o final, mesmo ele mancando, mesmo ele tendo dificuldade para chegar lá, mas ele não saiu da pista, ele continuou na pista. E ele chegou lá, mancando, o pai estava junto, o pai ali entrou na pista, porque o pai entra na pista com você, entendeu? Ele ajuda você, ele diz que você não vai estar sozinho não. E quando nós nos agarramos com as promessas dele, ele disse assim, nunca jamais te abandonarei, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou deixar você abandonado na pista, eu vou estar junto com você. O Pai disse isso para nós. Então nós temos que nos agarrar a essa promessa do nosso Deus, que ele disse, eu vou estar com você sempre, independente se você cair, se você prostrar-se, eu vou estar com você. Sabe, tem um homem na Bíblia chamado Elias, e nós vamos falar um pouquinho desses pesos que Elias precisou vencer, e isso serve para nós. Isso tem muito a ver conosco hoje, porque Elias também saiu da pista. Elias também deixou a maratona e foi se esconder numa caverna. Mas Deus estava ali para tirar Elias daquela caverna, e Ele está aqui para tirar você da caverna, para fazer com que você também, assim como Elias, vença a caverna e vai para frente, vai conquistando tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida antes de você nascer. Porque Deus projetou, sabia? Sabia que Deus tem um projeto para você? Sim ou não? Você precisa saber disso. Deus tem um projeto para você, Ele escreveu lá tudinho, ó. Está escrito, quando João nasceu, quando Pedro nasceu, quando a Maria nasceu, quando a Júlia, quando a Raquel, quando não sei quem, todo mundo... Deus escreveu a sua história. A sua história está escrita no livro de Deus, querido. E não foi simplesmente uma historinha de carochinha. Quando antes de você nascer lá no ventre da sua mãe, Deus já estava destinando assim, ó, fulano é isso, fulano vai ser isso, fulano vai ser isso. E você acha que Deus tem coisas ruins para nós? Nunca. Deus tem coisas maravilhosas, espetaculares. Porque quando Ele escreveu, Ele disse assim, eu criei você de uma forma extraordinária. Ele não criou você simplesmente para ser um qualquer um. Ele criou você de uma forma extraordinária. E Ele já tinha escrito, os seus dias estão escritos no livro de Deus. E só você pode dizer, eu não quero. A história que o Senhor tem para mim, eu desisto dessa história. Mas quando você persiste, persevera, Deus vai completar a obra que Ele começou lá no ventre da sua mãe. Amém? Vamos lá para Elias. 1 Reis 19, 8 ao 10. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar.
Esse era Elias. O grande Elias. O grande profeta de Deus, Elias. Elias, a Bíblia fala muito sobre ele, todas as vitórias que Elias teve. Elias orava e vinha chuva. Elias orava e a chuva parava. O sol voltava, enfim. Para a chuva, vem chuva. Enfim, Elias era o cara. Aquele que tinha muita comunhão com Deus. Muita intimidade com Deus. Mas uma pergunta que eu faço é: por que Elias quis parar? Por que ele foi se esconder nessa caverna? O que é que fez com que este homem de Deus, esse profeta do Senhor, esse homem tão poderoso, que vencia, tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal? Nada mais, nada menos. Era muita gente. Mas Elias desafiou os profetas de Baal. Ele foi lá e ele disse: não tem problema, porque o meu Deus é maior, porque ele é o Deus suficiente, e é ele que faz descer água para lamber o sacrifício, é ele que faz todas as coisas. Então ele foi na confiança do Senhor. E só que quando ele recebeu um bilhetinho de Jezabel. Acabe tinha falado para ela assim: olha, o profeta Elias matou 450 dos nossos profetas. Ela se enfureceu. Ela disse: tá, mas deixa ele comigo. Mandou um bilhetinho para Elias assim: olha aqui, seu profeta. Que outra coisa, eu vou até ler o versículo para você aqui. Que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Aí Elias teve medo. Fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo de um bilhetinho. Simples assim. Como um homem que vence 450 profetas de Baal, ele fica com medo de um bilhete. Fica com medo de morrer. Ele estava exausto. Exausto. E você sabe que a exaustão, ela tira muitas vezes você da pista, sim. E ela pode tirar você da vida. Pode. Porque o nosso corpo não aguenta. Entende? Então, quando ele recebe aquele bilhete em 24 horas, ela diz: se amanhã, essa hora aqui, ó, você tem 24 horas, ou seja, a sua vida está por 24 horas. Um dia de vida. E Jezabel não era fácil. Cá para nós. Mas quando Elias recebe aquele bilhete, ele vaza. Ele fala: o quê? Tô fora. Eu vou embora. Eu não quero mais. Aí ele para no meio do caminho. Ele fala para Deus assim: Deus, pode tirar minha vida. Eu prefiro morrer pelo Senhor do que por Jezabel. Eu prefiro que o Senhor me mate agora do que ser morto por Jezabel. Não é justo, Deus. Eu preciso que o Senhor tire a minha vida, porque eu não aguento mais. Tá difícil, Deus. Tá difícil. E aí, o que Deus faz? Deus é bom demais, gente. Deus manda anjo lá, dá comida para Elias, assa um pãozinho na brasa lá, com grãos, sei lá, com 12 grãos, bem bom. Porque demorou 40 dias, aquele pão devia ter muita vitamina. Acho que era um pão vitaminado demais aquele pão, porque demorou 40 dias aquela comida para ele poder ter fome de novo. Ô pão do céu, meu Deus, que maravilha. E aí Elias, aparece o anjo, e o anjo fala: Elias, ele estava lá dormindo, né? Dormiu, sono que não queria levantar, aquele sono que eu não quero mais, eu quero deitar, mas eu não quero levantar. Você já sabe, tem pessoas que vivem muitas vezes assim, né? Eu quero dormir, deitar, mas por favor, Deus, eu não quero levantar. Entende? Por favor, Deus, que eu possa ter essa noite sei lá, alguma coisa que
que eu vá de vez dessa terra, porque essa terra está complexa demais, está difícil demais viver aqui. Então, que eu pudesse ter assim uma luz, assim, o Senhor me levar, que eu não precisasse mais me deparar com tantas coisas. E esse bilhete de Jezabel me fez sair da pista, me fez parar. E aí ele come aquela comida, aquele pão, mas ele dorme de novo, ou seja, ele comeu um pedacinho, ele não comeu tudo. Ele comeu um pedacinho, bebeu a água, deitou de novo. E novamente o anjo tocou ele de novo, falou: ei, acorda, vamos, come tudo. Aí ele levantou, comeu, e aí no texto diz que nós lemos, né? Que o anjo do Senhor voltou-se, tocou nele de novo e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Olha o que o anjo disse. Jezabel tinha dito: sua vida vai ser 24 horas. Em 24 horas você está morto. O anjo tocou nele e disse: ei, a sua vida não vai parar não, cara. A sua vida não depende daquela louca Jezabel. A sua vida está nas minhas mãos. A sua vida não depende de um bilhetinho de Jezabel. Você é muito mais importante do que aquele bilhetinho que Jezabel mandou para você. Ela não tem autoridade sobre a sua vida, Elias. Quem é Jezabel? Ela não tem autoridade para tirar a sua vida. E ele disse: a sua vida é muito longa. Você não vai morrer em 24 horas. A sua vida tem um traço. Eu tracei a sua vida. Eu projetei a sua vida. Não foi Jezabel. E ele então come aquela comida. Ele avança mais 40 dias. E aquela comida dá sustentação para ele 40 dias e 40 noites, até ele chegar no Monte Horebe, o monte de Deus. E ali no Monte Horebe, naquele monte, ele entra na caverna. Tem uma recaída. Sabe aquelas pessoas que está tudo bem? Tudo vai bem? Ela levanta, ela vai, ela está fazendo, ela está agindo. Vem um bilhetinho de Jezabel. E ela fala: eu? Morrer por Jezabel? Ela volta para trás. Entende? Ela sai da pista, ela está aqui na pista. Ó. A pista é o tapete. E ela sai da pista. Aí Deus fala: volta para a pista. Aí ela recebe outra coisa: sai da pista. Deus vem e fala: volta para a pista. Nós precisamos voltar para a pista. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tinha um plano na vida de Elias, e Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Deus ama Elias, Deus amou Elias, Ele amou a mim, Ele amou a você. Mas Elias recaiu, como nós também recaímos muitas vezes. Nós também temos recaídas, porque também nós somos seres humanos. Entende? Recaiu. Ele conseguiu chegar até lá, mas ele recaiu. E quando ele entra na caverna, não é mais o anjo que aparece lá. Ele não manda mais anjo, ele vai lá. Deus manda anjos para te levantar. Deus envia anjos para te sustentar. Deus tem muitas formas de agir na nossa vida, mas tem hora que é Ele mesmo que precisa chegar. Porque aí não vai dar certo. Deus não manda outra pessoa, não. Tem que ser o Senhor. Não manda um obreiro, não, Jesus. Tem que ser o Senhor. Tem que ser, porque o Senhor é tudo para mim. E aí a palavra do Senhor que veio para ele dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? Ai, que pergunta, Jesus. Pergunta que dói, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Nossa, Elias podia virar para Deus e falar assim: o senhor estava ausente, é? Não sabe não o que está acontecendo comigo, não é? O senhor não sabe que eu quase morri lá pela Jezabel? O que eu vim fazer aqui nessa caverna? O que é que eu estou fazendo? Ah, não, senhor. O senhor está de brincadeira comigo? Não pode ser. Sabe, Deus, eu vou responder.
Sabe um bom colérico? E respondeu assim: eu gosto de esportes radicais. Estou aqui explorando a caverna. Gosto de lugares áridos, gelado. Gosto de estar aqui nesse lugar de bicho, um lugar escuro, sim, fedido. Eu gosto. Um bom colérico, acho que ia responder assim, né? Mas Deus é sabedor de todas as coisas, sim, Senhor. Deus é onipotente, sim, Senhor. Deus é onisciente, sim, Senhor. Ele sabe, sim, Senhor, o que está acontecendo com você. Ele sabia o que estava acontecendo com Elias? Claro que ele sabia. Ele estava ali no trajeto com ele todo o tempo. Mas ele faz uma pergunta porque ele queria que eu ouvisse realmente de Elias o que é que estava acontecendo de fato. Porque eu saber de outros, ou às vezes eu falo daqui para fora, e eu não falo o que está lá dentro do meu coração, escondido. No recôndito, né? Tem uma versão na Bíblia que é bem antiga que fala, no recôndito da minha alma, no esconderijo da minha alma, eu guardo muita coisa. Então, muitas vezes eu não falo daquilo que realmente está me incomodando. Ô Elias, o que está incomodando você? Por que você está aí na caverna? E aí Elias responde para Deus o que é que realmente está acontecendo. É igual quando Deus mandou, Deus lá no Éden perguntou para Adão: Adão, onde você está? Ele não sabia, não? Sabia? Sabia sim. Adão, onde é que você está? O que está acontecendo com você, Adão? Por que você escondeu atrás aí dessa árvore? Por quê? Lá no Novo Testamento, no João 5, quando fala do paralítico, Jesus ele chega para o paralítico e diz assim: ei, você quer sair daí? Você quer ser curado? Estava lá naquele tanque. Ele podia falar assim: não, faz 38 anos que eu estou aqui. Eu gosto de ficar aqui. Eu vim aqui tomar sol, sei lá, tomar um bronzeado, porque eu estou muito branco. Acho que é isso, Jesus. Jesus pergunta: você quer sair daí? Você quer ser curado? Então, ele precisava responder. Sabe de uma coisa? Não há poder de Deus que possa libertar quem não queira. Não há poder de Deus que possa libertar quem não queira. Por isso que ele faz a pergunta: você quer? O que você está fazendo aí? Qual é o seu problema? De fato, me fala. Nem oração que possa curar quem prefira permanecer enfermo. Tem isso também? Tem. Não tem oração, querido, que possa curar quem prefira permanecer enfermo. Ah, não, pastor, agora você foi longe. Acha que alguém quer ficar enfermo? Tem. Tem, sim. Por que tem? Porque tem ganho com aquilo, gente. Não tem gente que ganha do governo porque está enfermo? Ah, vou cortar, vai cortar meu INSS, né? Então, não. Deixa eu com essa minha dor aqui na coluna. A minha dor na coluna me faz ganhar. Aí tem aquela outra pessoa que está doente, porque todo mundo vai lá e fala: ai, você está doente, né? Vem cá que eu vou te coçar. Ah, adoeceu. Ah, né? Aquilo ali faz com que a pessoa tenha um ganho secundário. Alguém me nota. Alguém percebe que eu existo porque eu estou doente. Isso não acontece com as crianças, gente? Quem tem filho pequeno aqui? Acontece ou não acontece? A criança está lá, às vezes, está com febre mesmo. Mas aquela febre foi de alguma falta de atenção da mãe. Ou nasceu uma criança, outra na casa. Nasceu um bebê. E aquela outra menina que... Nasceu um menino, de repente. E a menina, que já estava com 4, 5 anos, deu febre. Do nada. Claro, gente, ela queria atenção. Ela estava sem atenção. A atenção toda voltou para aquele bebê pacotinho que chegou naquela casa. Não é? Teve uma moça que nasceu, que ela dizia assim:
ela estava já adulta, mas ela tinha um problema com a irmãzinha. E ela não sabia por que acontecia aquilo. Porque eu não gosto da minha irmã, parece que eu tenho um problema com a minha irmã. Mas ela se lembrou de quando ela tinha 5 anos, a irmã nasceu. E ela disse assim: ei, que pacotinho é esse que chegou aqui na minha casa? Eu não quero esse pacotinho. Tipo assim, manda embora esse pacotinho. Porque eu sou a única, então eu vou perder meu trono. E aí a criança fica com dor, fica com febre. Mas aquilo é uma dor secundária, é uma atenção que ela quer para si. Então, às vezes a dor, ela faz com que a pessoa ela tenha um ganho. E nem tampouco palavras que aliviem o peso e tirem da caverna os que optam morar nela. Não existe nada que possa tirar da caverna aqueles que querem permanecer nela, aqueles que querem ficar na caverna. Então, por isso que Deus pergunta para Elias: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Vamos ver rapidamente o que é que Elias, ele disse assim, ele respondeu para Deus: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e somente a Ti. Eu tenho sido zeloso para com o Senhor. Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho servido o Senhor. Primeira coisa que ele fala aqui, ele traz para si uma justiça própria. Pode passar, por favor. A justiça própria é um dos pesos, que é o sutil engano que derruba os bons. Entende? Justiça própria. Ah, mas Senhor, eu faço tantas coisas. Ah, eu sei, eu sou dizimista. Ah, eu sou ofertante. Ah, eu sou não sei o quê. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que, Deus? Por que acontece isso comigo? Então, isso se chama justiça própria. Sabe, amados, nós não temos justiça própria. Nós não temos. Jesus é quem nos justifica. Ele se tornou a nossa justificação. Mas nós não temos justiça própria. Deus faz todas as coisas e a nossa vida está nas mãos dele. Nós temos que entregá-la todo dia nas mãos dele. E saber que ele é o justo juiz que julga todas as coisas. Então Elias foi parar nessa caverna por causa de justiça própria. Ele dizia: eu faço tudo, Deus. Eu faço tudo, eu sou zeloso. Eu não tenho servido a outros deuses. De maneira alguma eu tenho me desviado do seu caminho. Até aqui eu tenho servido o Senhor. Mas olha o que me aconteceu, né? Outra coisa, a decepção com Deus. Enfrentando os fantasmas dos porquês. Elias enfrentou isso também. Ele enfrentou esses fantasmas. Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que agora? Por que não depois? Eu atendi recentemente uma moça que ela dizia assim: eu estou numa prisão, porque eu não consigo entender. Por quê? Por que aconteceram tantas coisas na minha vida? Está presa, aprisionada por um cárcere emocional. Então, os porquês na vida da gente, nós muitas vezes decepcionamos com Deus. E outra coisa, decepção com pessoas, aprendendo a lidar com fogo amigo. Pessoas nos decepcionam, gente. Caminhar com pessoas, elas também vão nos decepcionar. Se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui, com todas as letras, com toda a certeza que eu tenho, você já foi decepcionado por pessoas. Alguém nessa caminhada, alguém nessa jornada, alguém nessa maratona, já tentou tirar você da pista, sim ou não? Se não um marido, uma esposa, um filho, um amigo, um parente, alguém que você gosta muito, alguém que você admira, alguém que você tem admiração, ele tem potencial sim para tirar você da pista. Porque é um fogo, né? Mas muitas vezes isso é necessário. É necessário para a gente poder olhar para Cristo. Tem coisas, amados, na nossa vida que são necessárias, porque muitas vezes, onde é que está o nosso apoio? Se o nosso apoio estiver no marido, o marido pode ir embora, sim ou não? Na esposa, a esposa pode trair, o marido pode trair.
Se o seu apoio estiver no filho, o filho também pode trair você. Ah, não, pastora, filho nunca vai me trair. Isso eu tenho certeza. Meu filho, não, esse jamais. Aí, um belo dia, esse filho trai você. O que é que você faz? Sai da pista. Porque jamais você imaginava que aquele filho ia trair você. Entende? Você tirou os olhos do autor e colocou os olhos na arquibancada. Colocou os olhos no filho, colocou os olhos no marido, colocou os olhos na esposa, colocou os olhos na situação, colocou os olhos no emprego. Mas, meu Deus do céu, não é possível. Meu patrão, eu achava que ele ia ter sempre eu com ele, que eu dei tudo por essa empresa, eu fiz tudo por essa empresa, meu patrão me dispensou. Patrão faz isso? Tem gente que falou. Quem falou aqui? Irmã? Foi dispensada já, irmã? Já. Patrão também faz isso, gente. Manda embora. Mas o funcionário de tanto tempo. Eu fiquei sabendo essa semana, gente, sério mesmo. Tem um funcionário lá de Campinas. Ele tinha 22 anos de empresa. Isso aconteceu, acho que um ano atrás. E ele, não se conformando com a dispensa, ele se jogou do 12º andar. Dó mesmo. Tudo bem, pode ser que não seja aquilo, pode ser que existia algumas coisas mais profundas na vida dele que o fez se lançar do 12º andar. Mas a empresa em si representava muito para ele, porque ele tinha uma expectativa em cima daquilo. E aí a empresa pega e manda embora. Aí ele não aguenta, não suporta e tira a vida. E isso tem acontecido com frequência. Muitas pessoas têm tirado suas vidas porque não têm dado conta da pressão. Né? Então precisamos olhar para Jesus, fixar os nossos olhos no Senhor. Outra coisa, para a gente dar continuidade e terminar, frustração com os resultados. Elias estava frustrado, né? Ele diz assim: eu tenho sido zeloso, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, estou frustrado, porque tudo que eu fiz não valeu nada. Todo o meu trabalho com os israelitas não valeu nada, porque eles quebraram a aliança com o Senhor, eles derrubaram os altares do Senhor, mataram seus profetas à espada. O que é que eu estou fazendo nessa vida, Deus? O que é que eu sirvo? Porque, não tem resultado. Estou frustrado. Outra coisa, perdas. Quando é preciso recomeçar, ele tinha perdido, né? Perdas. Muitas perdas. Mas, na verdade, existem perdas na nossa vida que elas são necessárias. Nós perdemos muitas vezes, mas nós precisamos recomeçar, sabe? Precisamos recomeçar. É preciso recomeçar. É necessário recomeçar. Nós sempre vamos ter perda, gente. Sempre. Na vida, todo mundo vai ter perda. E não é uma ilusão, não. É real. Seja realista. Na vida, nós vamos perder. Mas nós não podemos sair da pista porque perdemos. Nós precisamos continuar, porque, na verdade, os nossos olhos não podem estar em nada. Nós temos que estar com os olhos fixos em Jesus. Outra coisa, pessimismo. O embaraço que nos impede de ver. Tá? Pessimismo. Ele foi muito pessimista. Ele diz: só eu sobrei. Só eu. Não era só ele. Depois, você lendo a história, você vai ver que tinha mais de 300 que tinha ainda sobrado. Ele simplesmente achava que era só ele. Entende? Quando a gente está num problema, num embaraço, a gente pensa que é só a gente. Tudo acontece comigo. É só eu. Não tinha mais ninguém para acontecer. Tudo pode estar ruim, mas ainda pode piorar. Não é assim? Não tem gente assim? A coisa pode estar ruim, mas pode piorar. Pode piorar. Entende? Então é o pessimismo, né? Tinha outras pessoas sim, mas muitas vezes nós não enxergamos, embaça a nossa visão, quando a gente não consegue nem sequer olhar que existem sim pessoas que ainda estão no caminho, que ainda estão servindo a Deus, que ainda existem pessoas fiéis sim. Não tem. Tem sim. E quem somos nós para julgar? Quem julga é Deus. Deus é quem julga. E no final, quem vai julgar? É Ele e nós. Não tem outra coisa. Outra coisa, e o último, prisão do passado. Quando a vida para de correr. Prisão do passado. Ele estava preso lá no passado. Ele estava só
falando das coisas que aconteceram. Por que aí? Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Então, tire os olhos do passado e fixe os olhos na frente. Olhar para trás é retroceder. Olhar para trás é viver de novo a dor que você já resolveu às vezes, mas não estava resolvido, né? Elias vomita simplesmente ali na caverna o que estava no seu coração. Deixa eu perguntar para você, vomitar é bom? Quem gosta de vomitar? Pastora do céu. Ah, não, veio aqui, ó. O vômito não é bom, mas ele é necessário. Quando você está engasgado, não é? Tá aquele negócio aqui, ó. Ai, parece que eu almocei, o negócio está preso aqui dentro, não sei, parece ter uma bola. Aí você toma um negócio lá, um negócio... Volta tudo. Aí você fala, ai, tô leve, tô aliviado. Não é assim? O vômito, Elias vomitou ali para Deus tudo aquilo que estava engasgado, todo o peso que estava nos seus ombros. Isso está pesando, Deus. Eu não estou aguentando isso não, Senhor. Isso está aqui na minha goela, está aqui na minha garganta, e eu preciso falar, eu preciso vomitar. E ele então falou para que pudesse haver um alívio, e Deus então traz para Elias o alívio. Dá o alívio porque ele precisava daquilo. E ele vai, sai dali, encontra outros profetas. E ele segue a jornada dele. Sabe de uma coisa? Agora você vai ter que aplaudir de pé. Jezabel, ela tinha dado quanto tempo para Elias? Fala comigo, 24 horas. Um dia. Ela disse, olha aqui. Amanhã, a essa hora, olha, que os deuses me matem se eu não tirar a sua vida. E aí Deus fala assim, Elias, sua jornada vai ser cumprida. E o detalhe, Elias não morreu. Fica de pé e aplauda, porque Elias foi trasladado, gente. Elias não experimentou a morte. Não experimentou a morte. Agora eu quero perguntar para você, que palavra tem tirado você do caminho? Que palavra de Jezabel tem afastado você da pista? Você tem dado mais ouvidos para a palavra de Jezabel? Ou para a palavra de Deus que diz para você assim, a sua jornada está longa? Aqui no meu livro, a sua jornada não acaba aqui não. Aqui nos meus registros, a sua jornada vai ser trasladado. Você não vai experimentar a morte, Elias. Você não vai morrer. Deus veio, trouxe uma carruagem de fogo, levou Elias e ele foi trasladado, nem passou pela morte, nem experimentou a morte, atravessou, cruzou a linha de chegada. E aonde ele está? Assentado do lado de Jesus. Está lá junto com ele, porque ele atravessou a linha de chegada. E eu quero dizer para você, você também precisa atravessar a linha de chegada. Você precisa olhar, ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Nós lemos essa palavra no começo. Se você tem ouvido, ouça, mas não ouça o bilhetinho de Jezabel. Não ouça as fofoquinhas de Jezabel. Ouça a palavra do Eterno. O Eterno tem para você longa vida. Ele tem para você um lugar preparado para aquele que vencer. Para aquele que vencer. E você precisa chegar lá. Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração. Quantas coisas muitas vezes quer nos tirar da pista de chegada, do lugar onde nós estamos, nesta maratona da vida. Quantas coisas, justiça própria, decepção com Deus, decepção com pessoas, frustração com os resultados, perdas, medo, pessimismo, prisão do passado, quantas coisas. Agora o Senhor pergunta para você, como ele perguntou para Elias,
o que você está fazendo nessa caverna? Você está numa caverna de medo? Você está em uma caverna que muitas vezes você entrou nela, mas o Senhor, Ele continua descendo, sabe, as cavernas das falências humanas e levantando de lá os mais indignos dos seus profetas. Ele ainda continua descendo a caverna da falência humana, porque o ser humano é falho, o ser humano falha, mas Ele vem ao encontro desse ser humano, e Ele diz para ele que ele vai ter vida longa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus eterno, que o Senhor tem palavras de vida eterna, que nós, Senhor, muitas vezes damos ouvidos para Jezabel. Muitas vezes, Senhor, nós temos ouvidos para ouvir, mas não ouvimos o Senhor. Não ouvimos as palavras do Senhor. Ouvimos tantas coisas, ouvimos tantas notícias, ouvimos tantos fake news, mas muitas vezes não ouvimos a palavra do Senhor. Não ouvimos aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, olha para cada um de nós. Contempla as nossas falhas, Deus. Porque como humanos, muitas vezes nós falhamos e nós entramos nas nossas cavernas. E nós não queremos sair dela. Nós não queremos porque ali ninguém vai cobrar a gente. Nós não queremos porque ali não seremos cobrados. Ali ninguém vai pedir nada. Ali naquela caverna, Senhor, eu estou sozinho. E eu não vou simplesmente ter que prestar contas para ninguém. Mas ali naquela caverna, o Senhor vai lá. O Senhor entra ali naquela caverna. E o Senhor diz para nós que a nossa vida ainda tem sentido. Que ela não perdeu sentido. O Senhor é quem dá sentido à nossa vida. Meu Deus, contempla cada um nesta hora. Manifesta a glória do Senhor. E envia, Senhor, anjos se for preciso, e envia poder do Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, se necessário for, para arrancar da caverna aqueles que hoje se encontram numa caverna, Senhor, de medo, de pessimismo, de frustração, de tantas coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas a Ti, e nós cremos que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo e que o Senhor é verdadeiro, e o Senhor tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Nós queremos Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Digam todos amém.